que diz assim, versículo 28. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Esse momento é o momento da última reunião de Jesus com seus discípulos. É o momento onde as últimas instruções estão sendo passadas. É o momento que talvez Jesus está aproveitando para dizer tudo aquilo que ele precisa dizer. E ele vem dizendo desde o início do seu ministério, desde o momento que ele vem convocando o seu primeiro discípulo, o seu primeiro apóstolo. E eu falo convocando porque Jesus nunca convidou um discípulo. Ele sempre mandou, segue-me. Jesus nunca convidou, Mateus, larga o que você está fazendo. Por acaso, você quer deixar de ser cobrador de impostos e me seguir? Não, Jesus falou, abandona o que você está fazendo e me segue. Assim foi com Pedro, durante a pescaria. E assim foi com todos os apóstolos. Jesus simplesmente convoca, porque quando Jesus te chama, não tem como resistir. Por um tempo, talvez alguém resista, mas o chamado de Deus ele é eficaz. O chamado de Deus, quando ele opera no coração do homem e ele revela a sua graça, não tem como meu coração não se derreter diante da presença de Deus, não correr para ele. Por mais que durante toda a minha vida eu vá lutar contra os meus pecados, acontece que eu sei que existe algo melhor que os meus pecados. Eu sei que existe algo maior do que a minha própria vida, do que os meus sonhos, do que os meus desejos, que é o que? A vontade de Deus, o chamado do Senhor. Então Jesus não convida os apóstolos, ele diz: larga o que você está fazendo e vem. Talvez Deus já começou a falar com alguém aqui nessa noite. Talvez você está fazendo algo que Deus não te pediu para fazer. E talvez na sua cabeça não existe um talvez. Talvez você sabe que não é para você estar fazendo tal coisa, estar se envolvendo em tal negócio, está começando tal coisa, mas é para você seguir ao Senhor. Primeiramente, e as demais coisas ele vai acrescentando. Amém? Então, nesse momento, Jesus ele está fazendo mais ou menos assim: olha, nós estamos na última reunião, tá? Então, o que vocês não aprenderam até agora, presta atenção no que eu estou falando por último. Ele já disse que ele ia ser crucificado, ele disse que ele ia morrer, e mesmo assim, nos últimos minutos de Jesus vivo nessa terra, como homem de carne e osso, os discípulos ainda não entendiam direito o que ele tinha falado, porque Jesus disse várias vezes: parece que eu falo e vocês não entendem, parece que eu estou ensinando e vocês não percebem. Era assim com os mandamentos, era assim com as parábolas. Jesus dizia: eu estou falando e até vocês não entendem, parece que vocês são como os outros que só acompanham de longe. Tá, mas eu vou explicar para vocês aqui que eu escolhi bem de pertinho. Essa parábola significa tal coisa. Jesus chamava para perto e ensinava. E no versículo 31, naquela mesa, todos os apóstolos sentados, Jesus olha para um, que era quem? Simão, no versículo 31. Simão, Simão, que depois se tornou o famoso Pedro, mas o nome dele era Simão. E ele diz assim: Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir à prisão e até a morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Nesse pequeno trecho da palavra de Deus, a gente pode observar duas coisas. Duas coisas que ficam bem evidentes. Primeiro, que é a soberania de Jesus, sendo Deus, a sua onisciência, e a fraqueza do homem. O homem é um pobre, a pobre coitadice do homem fica evidente nesse texto. Porque Jesus ele olha para Pedro, olha para Simão e diz assim: Satanás pediu para peneirar cada um de vocês. Então ele chama Simão, você é o responsável. Eu vou te dizer uma coisa. Digo para você que vocês foram pedidos para ser peneirado por Satanás. E ele diz assim: contudo, eu supliquei por você. Contudo, eu roguei por você, para que a sua fé não vacile. Portanto, quanto você tivesse arrependido, nessa hora eu imagino assim na cabeça de Simão:
Eu estou seguindo a Jesus, ele acabou de dizer que eu sou um dos daquele que suportou com ele o sofrimento e chegou até agora, aos 45 do segundo. Do que eu tenho que me arrepender ainda, que eu talvez não estou sabendo? Jesus diz, quando você se arrepender, ao mesmo tempo que Jesus dá parabéns, ó, vocês ficaram comigo até o meu sofrimento. Mas, por algum motivo que vai acontecer ali na frente, você vai ter que se arrepender de alguma coisa. Jesus diz assim, quando isso acontecer, e você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. E Pedro diz, Senhor, preste atenção, por você, Jesus, eu estou pronto para morrer e ir até para a prisão por sua causa. Como assim? Do que eu vou precisar me arrepender? Eu estou aqui pronto. E Jesus diz, Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Você negará 3 vezes que me conhece. Sabe, por que eu disse que a soberania de Deus e a fraqueza do homem fica evidente nessa passagem? Porque Jesus não só conhecia o futuro, como ele estava no futuro. Deus apenas não conhece o futuro, porque quem conhece o futuro, conhece algo do futuro. Mas quem já está no futuro, já viu tudo o que aconteceu. Não viu apenas uma parte. Por isso até que o apóstolo Paulo diz que hoje, o que nós podemos contemplar da realidade divina é algo que é visto como espelho embaçado. Isso a gente tem que considerar que o espelho nessa época era muito mais embaçado que hoje. Hoje a gente consegue ver quase perfeitamente. O que a gente consegue contemplar de Deus, da realidade celestial, do reino de Deus, da realidade futura, a gente vê como se fosse um reflexo. Mas quando ele se revelar, nós veremos-o plenamente como ele é. Então aqui está acontecendo o seguinte, olha, Pedro, eu vi o que aconteceu lá na frente, tá? Calma o seu coração. Eu sei que talvez você está até pronto para morrer por mim. Talvez você está pronto para ir para a prisão por minha causa. Mas vai acontecer algo que você vai precisar se arrepender. Mas não se apavora. Jesus está dizendo mais ou menos assim, ó, não se apavora. Porque quando você se arrepender, e Jesus não diz quando, porque talvez, como ele já está no futuro, é como se ele estivesse dizendo, você vai se arrepender. Você vai fazer uma caquinha ali, mas você vai se arrepender. E quando isso acontecer, você volta para mim e fortalece esses que estão com você aqui nessa mesa. Tá? Eu te chamei como responsável. E é engraçado que Jesus não olha para Tomé, que foi aquele que ficou conhecido por duvidar da ressurreição de Cristo, e diz assim, ó, você vai pecar, mas quando você se arrepender, fica calmo, tá? Fortalece o povo. Tomé talvez seria o melhor exemplo de fraqueza na fé, por não ter crido na ressurreição. Mas ele olha para Pedro, aquele que foi escolhido como líder da primeira igreja, e diz assim, olha, você vai ser o primeiro que vai correr, mas tu vai se arrepender, e eu ainda confio em você, eu acredito em você, eu deposito a minha expectativa em você, tá bom, Pedro? E aí, quando você se arrepender, você fortalece todos os que estão nessa mesa com a gente. E isso fica qual exemplo para nós? O que a gente pode aprender? Que não é uma queda que define o fim, o começo ou o meio do nosso propósito. Pedro talvez caiu para deixar de exemplo para nós o seguinte, que não é uma queda que define o nosso fim. Não é uma queda que vai definir que a gente vai parar no meio do caminho, que a gente vai abandonar. E fica 2 exemplos, o de Judas e o de Pedro. Os dois pecaram. Judas pecou traindo e entregando Jesus, e Pedro pecou negando e abandonando Jesus. Só que essa é a diferença entre arrependimento e remorso. Quando eu apenas tenho remorso pelo pecado que eu cometi, isso não é arrependimento, isso não é algo que vem de Deus, não é gerado pelo Espírito Santo. Por quê? Quando eu tenho remorso, eu quero provar para Deus e talvez para quem estiver perto de mim, tipo assim, olha como eu estou arrependido, olha como eu estou aqui no meu canto, tristinho, chorando, vou me matar. E foi o quê? O que Judas fez. Para talvez, sabendo que ele ia morrer, deixar um recado assim para Jesus e para os discípulos, olha, Judas se matou, ele se arrependeu de verdade, né? Judas se sacrificou porque ele viu que o que ele tinha feito era muito errado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o único sacrifício válido para a remissão de pecado não é se eu me matar por remorso, mas é Cristo ter morrido no meu lugar. Amém? Cristo morreu no nosso lugar não para que a gente tivesse remorso do pecado que a gente comete, porque nossos pecados ele já resolveu na cruz. E então o que eu devo fazer agora? Me arrepender todos os dias do meu pecado.
sabendo que o que ele fez é suficiente. E o que que Jesus deixa claro para a gente aqui nessa pequena cena com Pedro? Olha, calma, não precisa dizer que vai matar e morrer por mim. Não precisa dizer que você vai se entregar para ser preso. Eu sei que você vai errar. Eu sei que ali na frente você vai cometer uma coisa errada e não tá tudo bem, mas relaxa, tu vai se arrepender. E tu vai voltar a ser usado por mim, beleza, Pedro? E Pedro talvez fique com essa coisa na cabeça, mesmo depois de Jesus ter falado isso, ele pode ter ficado pensando, que eu? Jamais. E a ficha dele só cai quando o galo canta realmente pela terceira vez. E ele viu que o que Jesus falou, que ele negaria a Cristo pela terceira vez, aconteceu. Então deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração nessa noite. Eu sei que você pecou, e você sabe que eu pequei. E a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Por quê? Se eu não tenho pecado, ou se eu estou sem pecar por algum tempo, o sacrifício de Cristo foi inválido. Então vamos aceitar essa verdade? Nós somos pecadores. Porém, isso não é o nosso final. Jesus resolveu essa situação na cruz, amém? E a gente caminha voltando para qual parte? A parte que Jesus diz: Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês. Portanto, porém eu supliquei por vocês. Sabe? E eu quero trazer aqui para nós nessa noite a seguinte reflexão. Como que Satanás peneira um homem de Deus? Como que Satanás peneira uma mulher de Deus? O que que é peneirar? A gente ouve muito falar da peneira de Deus, né? Quando a gente olha para a vida de uma pessoa, ou até para a nossa vida, para o nosso passado, ou talvez alguém aqui no presente diz assim, cara, eu estou sendo peneirado por Deus. Eu tô passando pela moenda de Deus, né? Para ele extrair o que há de melhor em mim, amém? E a gente passa mesmo. Cada situação que se a gente não permanecer firme na fé, e se Deus não tiver misericórdia, a gente sucumbe. Cada tentação, cada prova, cada pecado. E existe a peneira de Deus. Só que existe diferença entre a peneira de Deus e a peneira do diabo. Porque na peneira de Deus, o homem, ele é peneirado para sair tudo o que tem de ruim. Imagina o pedreiro chacoalhando aquela peneira e fica somente as pedrinhas ali em cima. E ele joga fora. Com Deus é o contrário. O pedreiro aproveita o que cai, que é o que? O cimento, a areia pura, e as pedras joga fora. Só que Satanás, ele peneira a mim e a você para cair tudo que tem de bom. Ele chacoalha a gente para lá, chacoalha a gente para cá, e é engraçado que Deus permitiu. Muitas vezes, muitos homens e mulheres de Deus serem peneirados. Por que que Deus permitiu, Mateus? Deus não permite uma coisa dessa. Então, por que está dizendo que Satanás pediu? Porque Deus permite, pela prova. Ou vai dizer que Jó não foi peneirado pelo diabo. Porque quem pediu para tocar na vida dele foi o diabo. Então, a gente pode observar o quê? Que existe diferença. Deus peneira a mim, a você, para tirar o que tem de ruim. Satanás, ele tenta nos peneirar para tirar o que tem de bom. Contudo, Jesus já se mostra aqui dizendo ser aquilo que os profetas e ele mesmo diz quem ele é. Quem? O nosso sumo sacerdote. Aquele que intercede por nós, aquele que está sempre em oração a nosso favor. A palavra de Deus diz que Cristo ainda hoje intercede por nós no céu. Então você imagina, se você acha que a oração da sua mãe faz efeito, a oração do seu pastor, do seu líder faz efeito, e faz, você imagina a oração de Cristo por nós. E em João 17, Jesus reúne os discípulos, faz uma oração e diz assim: Pai, eu não oro somente por aqueles que o Senhor me deu hoje, mas por aqueles que virão a crer. Então Jesus já orou por nós e Jesus ora por nós ainda hoje. Olha que bênção, olha que graça, olha que misericórdia. Se não fosse isso, onde a gente estaria? Né? Amém, pessoal? E para trazer uma compreensão um pouco melhor de como Satanás peneira um homem, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Abrir ou ligar a sua Bíblia. Provérbios no. Opa, perdão. Capítulo 20 e no versículo 14. Estou ajeitando minha folhinha aqui para ela não ficar voando. Minha cola. Amém, pessoal? Provérbios capítulo 20, versículo 14.
Vamos ler junto aqui. Isso não vale nada, nada, diz o comprador. Mas, quando se vai, gaba-se do bom negócio. É só o 14 mesmo. Pode deixar ali na tela. E é um versículo que isolado. Ó, minha folhinha tá dando trabalho, gente. Ai. Eu vou colocar, acho que o copo aqui em cima. É um versículo que, se a gente lê isolado, parece que não faz tanto sentido, né? Mas para a gente entender melhor, eu vou convidar aqui dois atores profissionais. Dois atores profissionais para me ajudar. Eu quero pedir um. Não vou chamar, não. Só vou chamar se ninguém vir. Vem, Miguel, demorou. Juninho, você vai ser outro. Vem, rodou. Vem desse lado aqui. Eu sou o comprador do texto. Vem cá, Juninho. E você é o comerciante. Pode ficar aqui do lado dele. Miguel, você vai ser o produto, cara. Valeu. Então, o que o versículo está dizendo para a gente? Ó, isso não vale nada. Diz o comprador. Miguel, você não vale nada. Miguel, você não presta, cara. Tô brincando, tá? É só para fazer parte da pregação. Diz tipo assim, ó, Miguel, você, cara, não tem valor nenhum. O que você faz não é bom. O que você tem não é bom. De onde você vem não presta também. E o comerciante tá tipo assim, caramba, esculachou meu produto. Aí o que eu faço? Ó, quanto que vale esse produto aqui, Juninho? O preço que você quiser. O produto tá se falando aqui, cara. Ele é tipo um inteligência artificial, ele funciona, ele fala. Cinquentão? Eu pago 25, porque isso não vale nada. Eu faço 20. E chorar. 30, perdão. Fechou 15. Eu vendo. Vem cá. Agora o produto é meu. E quando eu vou, o que eu falo? Eu me gabo do meu bom negócio. Olha, consegui convencer aquele vendedor que o produto dele não prestava, mas eu fiz um negócio top. Sabe por quê? Agora a inteligência dele é minha. Eu sei que ele é um cara cheio de dons. Eu sei que ele é um cara com muito valor. Eu sei que ele é um cara inteligentíssimo, sábio, um moleque de futuro. Eu sei que realmente ele tem muito valor. Só que para comprar ele, eu tive que convencer o vendedor que esse produto aqui não prestava. E sabe quem faz isso comigo e com você todos os dias? Vocês sabem, né? O capeta. Obrigado, meus atores. Não, Juninho. É só teatro. Deu para entender, pessoal? Isso não vale nada. Satanás joga isso na minha mente, na sua mente todos os dias. Só que quando ele consegue jogar o dardo inflamado dele na sua mente, na minha mente, ele sabe que ele fez um negócio top. E sabe o que ele mais gosta de fazer, Satanás? Tirar as sensações de mim e de você. Ele quer jogar no sentimento, naquilo que a gente sente. Sabe quem se move por sentimento? Bicho. Porque o bicho ele sente fome, não interessa o que tem na frente dele, se está bom, ruim, azedo ou estragado, ou novo, ele vai comer. O leão sentiu fome, meu amigo, o que tiver perto vai rodar. Ele sentiu, e a gente sabe que hoje em dia a sociedade está assim, né, se movendo por sentimento. Eu sinto hoje que eu sou isso. Amanhã eu sinto que eu sou aquilo. E é assim que eu vou agir. Semana que vem talvez eu sinta que eu sou outra coisa. Vivendo, existindo e se comportando como bicho, raciocinando como animal. A inteligência humana está sendo retirada da cabeça das pessoas. Por quê? Por a gente acreditar que a gente pode simplesmente viver de acordo com o que a gente sente. Eu compartilhei um vídeo no meu Instagram esses dias falando sobre Apocalipse 2, no versículo 4 e 5, e eu quero ler mais uma vez aqui para fazer sentido isso que a gente está compartilhando. Jesus escreve essa carta para uma igreja que praticamente não tinha defeitos. Qual igreja é essa? É a igreja de Éfeso. E ele diz assim, ó: entretanto, igreja de Éfeso, eu tenho contra você uma coisa, que você abandonou o seu primeiro amor.
Aí no versículo 5 diz assim, eu falei do telão, né? Falei. Versículo 5. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as obras que você praticava no princípio. Só até aí. Arrependa-se e faça as obras que você praticava no princípio. Jesus ele diz assim: olha, igreja de Éfeso, eu tenho uma coisinha contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Agora eu vou dizer o que vocês têm que fazer para resolver isso. Vocês precisam voltar a sentir o que vocês sentiam no começo. É isso que Jesus está dizendo? Vocês pararam de sentir vontade de orar. Vocês pararam de sentir vontade de ler a Bíblia. Vocês pararam de sentir vontade de jejuar, de ajudar os necessitados. Não. Não é isso. A questão não é sobre sentimento. Jesus diz assim, ó, já que o seu primeiro amor se esfriou, faz o seguinte, volta a fazer o que você fazia no começo, sentindo a vontade ou não. Sentindo o desejo ou não, porque quem se move por sentimento, o que eu falei, é bicho. E a gente não é bicho, a gente é imagem e semelhança do nosso Deus. A palavra de Deus diz diversas vezes, principalmente no Antigo Testamento, que Deus sentiu ira do povo de Israel. Deus sentiu vontade de esmagar e acabar com todo mundo, mas ele não fez isso. Algumas vezes fez, para demonstrar o quê? Que ele é Deus e ele pode tudo. Mas muitas vezes o que Deus sentiu, meu amigo, não é o que ele fez, porque Deus não é movido por sentimento. Ele é movido por aliança, por propósito. E se tiver no propósito de destruir e acabar com tudo, ele vai acabar. Se tiver no propósito permanecer, guardar, proteger, guardar, abençoar, ele vai fazer do mesmo jeito. Então não é o que eu sinto, meu amigo, que vai fazer diferença na minha jornada, que vai fazer eu me mover. A questão é, se você orava mais no começo, ora sentindo a vontade ou não. Não é por sentimento. Satanás tem atacado os nossos sentimentos. Ele tem tentado tirar de nós os sentimentos e as sensações. E é muito bom sentir a presença de Deus? Claro que é. Eu amo. É muito bom quando a gente está em casa e a gente sente vontade de orar. É bom e é raro. É bom quando a gente está em casa e sente vontade de ler a Bíblia? Para quem gosta de estudar a Bíblia, sempre vai ter vontade. Mas a verdade é que aquele tempo devocional, aquele tempo onde a nossa mente se cala para ouvir a Deus e não para estudar algo preparado, para isso a nossa carne vai lutar. Para isso a nossa carne vai pelejar. E a gente vai ter que largar o celular, a gente vai ter que largar o que a gente estiver fazendo, conversa no WhatsApp, conversa com mãe, com vó, com marido, com esposa, e sem sentir vontade, por saber que há necessidade, a gente vai se relacionar com o nosso Deus. A gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai servir na igreja, a gente vai naquele culto que a gente já sabe a cara de todo mundo e vai ver todo mundo lá de novo. Por quê? Existe um propósito nisso e vai além dos sentimentos. Feliz é o crente que aprendeu a andar acima dos sentimentos e consegue ver o propósito de Deus em todas as coisas. E quando ele acorda pela manhã, principalmente pela manhã, não sei vocês, mas eu acordo meio zuretado, cara. Tipo assim, não sei o que está acontecendo, não sei se eu sou crente ainda, se eu não sou, sabe? Mas o Espírito de Deus vem e fala assim, ó, não é o que você está sentindo. Você não está sentindo vontade de nada hoje, mas você sabe o que você tem que fazer. Você sabe como que você deve andar. Você sabe a quem você serve. Você sabe quem te comprou. Você sabe quem conquistou a sua alma das mãos do diabo. Você sabe quem morreu por você. E aí a gente vai retomando a caminhada. A gente vai retomando o propósito, sabendo o quê? Que é por isso que a gente caminha. Amém? Mas eu não quero que ninguém fique sem sentir a presença de Deus. Eu não quero ficar sem sentir nada. Mas a gente precisa colocar tais coisas nos seus devidos lugares. Que ninguém aqui mais se mova por sentimentos, em nome de Jesus. Todo mundo vai fazer o que tem que fazer, sentindo ou não. Vai fazer a vontade de Deus, sentindo vontade ou não. Amém? Então, essa é uma das formas que Satanás nos peneira. Ele lança esses dardos na nossa mente, chacoalhando. Agora vai cair a fé. Agora vai cair a esperança, agora vai cair a vontade de servir na igreja, agora vai cair a vontade de orar. E só peneirando, até que sobra só a bagaceira, até que sobra só o vício que você tinha. Realmente, o vício está lá ainda. E eu digo uma coisa, ninguém é tão ex de algo quanto deveria ser. Cuidado, tá? Cuidado com o que Jesus já te ajudou a vencer. Glória a Deus se alguém aqui foi liberto de algo por completo. Mas a palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia.
Cuide para que não caia, porque Satanás está sempre pronto para peneirar a gente. Amém? Então eu digo o seguinte: vigilância, gente, talvez seja a coisa mais importante que a gente deve considerar ter na nossa vida com Deus. Vigilância, sabe? Andar alerta, andar ligado. Perceber, sabia que tem como perceber quando Satanás tenta te peneirar? É exatamente nesses momentos que a convicção que você tem acerca de Deus e da sua palavra começa a ser questionada. Talvez você saia do culto cheio de fé, cheio de certeza daquilo que você ouviu. E amanhã talvez parece que nada daquilo faz sentido, sabe? E Tiago diz que o homem que ouve a palavra e não a obedece, o homem que ouve a palavra e não a pratica, é como um homem que se vê hoje no espelho, ó, tô no espelho, tô me vendo, tô entendendo, nariz aqui, 2 olhos e uma boca. E diz o seguinte, que quando ele se volta e vai, ele se esquece do que ele viu. Olha que segredo importante, olha que chave importante. Ouvir a palavra é uma bênção, e a palavra de Deus diz que é... Aí, gente, minha folha de novo. E a palavra de Deus diz que é por meio de ouvir essa palavra que a nossa fé vem e que a nossa fé é fortalecida. Só que se a gente ouve essa palavra e não a pratica, é como esse exemplo que o apóstolo Tiago dá. É como se a gente se olha no espelho, entendeu tudo que viu, mas quando se vira, esqueci. Não lembro mais do que tinha acontecido, não lembro mais o que eu creio, não lembro mais por que eu sou crente, não lembro mais qual o sentido disso tudo, porque falta de prática. Falta de prática. O texto que o Diogo leu na abertura do culto fala sobre isso. Pais, vocês são fortes porque vocês aprenderam a praticar a palavra, se tornaram pais pela prática da palavra. Olha que interessante. É só pela prática e não apenas por ouvir. Por ouvir vem a fé, mas a fé se consolida pela prática da palavra de Deus. Sabe um desafio importante que eu trago para a minha vida? E é um desafio talvez para você também abraçar? Tudo que eu leio na Bíblia pela manhã, eu me esforço ao máximo para tentar cumprir durante o dia. E você se colocar diante da palavra de Deus, tendo esse desafio na sua mente, te ajuda. Fala, Senhor, eu vou ler talvez aqui 2, 3, 4, 5 versículos, ou um capítulo. Cada um sabe o seu tempo de devocional. Quanto mais, melhor. E o que eu ler aqui, Senhor, eu já vou fazer agora. Eu não vou esperar o final do dia. Amem uns aos outros. Eu não vou esperar chegar à noite para amar alguém. Eu já vou mandar uma mensagem dizendo que eu amo agora. É um desafio prático para você praticar a palavra de Deus. E não deixar que a sua fé se desvaneça, se perca. Não deixar que Satanás penere aquilo que você já recebeu da parte de Deus. E eu quero continuar o que a gente tem compartilhado, convidando você para abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 1 mesmo, e a gente vai ler o versículo 3 e o 8, e a gente vai encerrar a partir dessa leitura. Enquanto o pessoal acha, eu vou beber mais água. Efésios capítulo 1. A partir do versículo 3. Eu vou ler no telão que minha folhinha decidiu que vai dar trabalho hoje, tá? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ei, você não é o que Satanás diz. Você não é aquilo que Satanás tem tentado jogar na sua mente. Os dardos que ele tem tentado jogar, dizendo o seguinte: você não vale nada. Lembra do versículo de Provérbios? Nada vale, nada vale. Só que quando ele se vai, ele fala assim: caramba, que negócio que eu fiz, velho. O lucro da minha vida. Mas a gente é o que? Aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito.
E no versículo 5, no 4, diz assim, pode voltar no 4, varão. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. 5. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Até aí, no 5. Olha que interessante o que a palavra de Deus diz aqui, que ele nos predestinou. O que é predestinar? Quando eu dou um destino para alguém, é como se eu fizesse algo. Você vai sair daqui para lá. Eu estou te dando um destino. Você vem daqui para lá, daqui para lá. Eu estou te destinando. E a palavra diz que Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos. E olha que interessante, quando Deus dá um destino para alguém, ele não, esse destino não é algo como que sai daqui para lá, é algo que vem de lá para cá. O nosso destino não é para nos afastarmos de Deus, mas é Deus nos aproximando. Essa é a diferença entre Deus e o homem. Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. E continua, por meio de Jesus Cristo. E o que significa conforme o bom propósito da sua vontade? Vamos trazer para o português, claro. Quando a palavra diz que Deus, ele nos predestinou para sermos filhos conforme o bom propósito da sua vontade, essa frase bonita, no português, claro, quer dizer assim, porque ele bem quis. Mas, Mateus, o que eu fiz para Deus me adotar como filho dele? Foi porque ele bem quis assim. Eu não fiz nada. E tudo que a gente pudesse tentar fazer tem o valor de esterco. Porque diz que foi conforme o bom propósito da sua vontade. A gente não pode sondar a mente de Deus. E no versículo 6 continua: para o louvor da sua graça gloriosa, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Então, quando você tiver com dúvida sobre a sua identidade, sobre a sua natureza, Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 8, está dizendo quem você é. Predestinado por Deus para ser filho de Deus. Por meio de Jesus Cristo, você é amado, você tem um propósito. E nunca mais, em nome de Jesus, a gente vai se mover por sentimento. Em nome de Jesus. E sabe por que a luta é tão grande? Sabe por que o Satanás tenta tanto nos peneirar? Sabe por que dia após dia é mais fácil a gente se esquecer da vontade de Deus do que da vontade do diabo para nós? Sabe por que a gente precisa de doses cavalares do evangelho todo dia? Porque a nossa carne é tendenciosa ao pecado. Não foi só Satanás que caiu e perdeu a sua natureza divina. O homem também. O homem agora é tendencioso ao pecado. O homem agora tende para as coisas da carne. Ele dá preferência. Então, glória a Deus que Ele enviou o seu Espírito no nosso coração, nos regenerou. E agora, talvez por alguns minutos, instantes do nosso dia, a gente deseja a Deus. E isso vem dele. E sabe por que é tão difícil? Porque Satanás viu a igreja nos seus melhores dias. Sabe por que Satanás tenta tanto combater a igreja? Sabe por que os demônios lutam, combatem, lançam fundamentos totalmente contrários à palavra de Deus, que é o fundamento da igreja? Porque ele viu do que a igreja é capaz de fazer. Satanás viu a igreja de Atos. E não vou dizer que ela era perfeita, que a palavra mesmo revela que ela tinha muitos problemas. Só que talvez a gente nunca viu tanto poder numa igreja como aquela. Satanás viu aquilo lá. E por que a luta dele é tão grande? Porque ele sabe que quando a igreja se posiciona, o inferno não prevalece. Quando a igreja se posiciona, os inimigos de Deus perdem a sua vez, perdem a sua voz e caem por terra. E sabe por que a sua luta é tão grande? Porque Satanás te viu nos seus melhores dias. Satanás viu você quando você orava todos os dias. E ele tem medo disso. Satanás viu você e ele me viu quando a gente lia a palavra de Deus todos os dias. E tudo que ele não quer que isso aconteça de novo. Satanás nos viu quando a gente jejuava, quando a gente ia ao culto, quando a gente simplesmente entregava o nosso coração a Deus todos os dias. Ele viu isso e sabe tudo que ele não quer é que isso aconteça de novo. E é por isso que a nossa luta é tão grande.
Porque Satanás sabe que você é uma bomba nas mãos de Deus quando você está posicionado, quando você está se mantendo em santidade, quando você busca consagração, quando quem é casado ama sua esposa, porque o homem casado que não ama sua esposa, até as suas orações são interrompidas. E os solteiros, enquanto filho, honre os seus pais, porque Satanás vê quando você não honra eles. Mas eu quero ser cheio do poder de Deus. Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas nessa noite que desejam ser cheias do poder de Deus. Esvaziar o inferno, envergonhar os demônios e fazer a vontade do Pai, glorificar o Pai, assim como a gente leu, para o louvor da sua graça gloriosa. Que o motivo da nossa vinda nessa noite seja realmente capacitação do Espírito Santo, que a gente possa romper de uma mentalidade fraca, acusada, mesquinha, aceitando o que Satanás diz que a gente não vale nada, mas para aquilo que a gente leu agora por último, que somos um povo comprado pelo sangue de Cristo, filhos de Deus, poderosos nessa terra, em nome de Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé agora, e com essa compreensão de que somos filhos de Deus, com essa compreensão de que os nossos melhores dias não estão no passado, mas os nossos melhores dias na presença de Deus estão no presente. Os nossos melhores dias na presença de Deus estão no futuro também, mas não no futuro que eu vou me deixar para me posicionar lá na frente, eu já vou me posicionar hoje, é quando eu sair daqui, é nesse momento de oração, que você possa colocar a mão no seu coração agora e dizer: Pai, eu quero te seguir. Jesus, eu quero te servir. Jesus, eu entendi que o meu valor não é definido pelo que minha mente diz, o meu valor não é definido pelo que eu sinto, mas pela tua palavra. Jesus, eu não sou bicho, eu sou ser humano, eu sou filho de Deus. Eu me movo pela convicção da tua palavra. Eu sei agora quem eu sou e eu vou ser o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou viver o que a Bíblia diz que eu posso e devo viver. Espírito Santo, que a sua presença possa encher cada coração nessa noite. Que seja, Pai, um momento de realmente capacitação no coração de cada um. Diga assim: Jesus, muda a minha vida. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais ser o mesmo. Daqui para frente é diferente, Jesus. Toca no coração dos meus irmãos agora, Pai. Traz um quebrantamento celestial, Espírito Santo. Faz tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. O Senhor é o dono de cada coração. O Senhor é o dono de cada vida aqui, Jesus. E por isso nós te agradecemos, Pai, já crendo que o Senhor já fez dentro de nós a tua obra. Crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Em nome de Jesus.